Olá, o meu nome é Gustavo, eu sou bolsista de doutorado do CONICET, na Argentina, e hoje eu estou gravando esse vídeo para conversar sobre um tema que me interessa bastante, que é o tema da minha pesquisa, mas também que está permeado pelo que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Então, eu sou arquiteto urbanista. Em julho de 2019, eu submeti um projeto de doutorado para o CONICET, na Argentina, que se chamava Necroarquitetura. Variações no projeto da casa em tempos de morte no Brasil e na Argentina. E nesse momento em que eu me encontro em isolamento, eu percebi que a casa, que era o meu objeto de pesquisa, ela ganha uma fundamental importância nesse momento de isolamento social. Eu vejo que a casa, então, ela se tornou o último reduto de segurança e de vida, enquanto que o exterior dela, o fora da casa, ele se torna um lugar de possível contaminação e morte. Então, meu objetivo nesse vídeo é tentar articular três temas ou três conceitos diferentes para a gente pensar esse atual momento que a gente está vivendo. Então, que são o corpo, a casa e a política. Então, quando a gente for falar em corpo, nós podemos pensar que existem dois tipos de corpos, que se diferenciam tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Em primeiro lugar, há o corpo somático, que é o corpo orgânico, o corpo biológico. Para o filósofo Foucault, esse corpo é um simples efeito do poder, ou seja, ele é o local onde o poder se inscreve e deixa marcas. Há também o corpo social, que reúne não só os corpos, mas também as suas práticas, atitudes e posicionamentos, ou seja, as suas formas de exercer poder. Trata-se da população. Com a pandemia do coronavírus, uma das orientações da Organização Mundial de Saúde foi a permanência do maior número de pessoas em casa. Nesse momento, um saber passou a se exercer para determinar um lugar para o corpo. Esse saber, que não pode ser separado do poder, se exerceu por meio do discurso e pela disseminação de imagens com o slogan "Fique em casa". E aí que entra o tema da casa. Então eu acho que para pensar o corpo, nesse exato momento que a gente está vivendo, da pandemia, é impossível pensar ele separado da noção de casa. E o corpo a gente já sabe o que é porque a gente já conversou sobre isso, mas e a casa? O que é a casa? Quando a gente fala em casa, qual a imagem da casa que nos vem à imaginação? No livro Casa, Pequena História de uma Ideia, o autor deixa claro que é uma ideia de casa que vem se construindo desde a Idade Média, que é a ideia da casa burguesa. O que caracteriza a casa burguesa é que ela foi criada a partir do conceito de individualidade. E é importante lembrar que nessa mesma época surge o conceito de sujeito moderno na filosofia. Essa diferente forma de pensar o sujeito se refletiu na organização da casa e na maneira do corpo se comportar dentro dela. A casa medieval, por exemplo, possuía um todo indiferenciado. Todas as atividades da família aconteciam no mesmo cômodo e não existia um espaço para individualidade nem para privacidade. Já a casa burguesa passa a apresentar a repartição do todo em partes, dando origem aos cômodos que passaram a abrigar atividades específicas. Todas essas modificações que foram acontecendo na casa trouxeram, de certa forma, um isolamento social e uma melhora de vida e de saúde para a população. É claro que muito da casa se modificou, hoje nós temos apartamentos, mas que de certa forma também imitam o mesmo modo de funcionamento da casa, numa outra escala. Mas num país tão amplo como o Brasil e cheio de desigualdades, quando falamos fique em casa, de qual casa estamos falando? E é aí nesse momento que a pandemia nos faz olhar para os outros tipos de casa que fogem da imagem dogmática da casa burguesa. O que essas imagens mostram é que o isolamento social é um privilégio, e que o corpo, quando pode se isolar, já é por si só um corpo político, pois toda escolha envolve uma política. Então, se a escolha é uma decisão sempre política, seria interessante que esse enunciado do fique em casa sofresse alguma alteração, vindo a se chamar talvez se puder fique em casa ou fique em casa se puder.
Gostaria de enfatizar que essa mudança que eu estou propondo no slogan não é para flexibilizar o isolamento, muito pelo contrário. É para não tornar esse enunciado, que é tão importante para a vida da população, uma palavra de ordem. Uma palavra de ordem no sentido de que venha a oprimir todos aqueles que não estão incluídos nesse discurso. E nesse caso a gente já sabe que são todos aqueles que não possuem uma casa onde seja possível manter o isolamento social, o distanciamento social, ou até mesmo aqueles que não possuem casa. Eu gostaria de falar também sobre aqueles que, ainda podendo ficar em casa nesse período de isolamento social, não ficam. Eu queria entender mais sobre essa psicologia dessa massa que beira um fascismo barato, mas eu acho que já não cabe mais aqui e talvez fique para outra hora. Obrigado.